Então serve como uma região de venda, tá? Essa faixa de preço que o índice está trabalhando, ele está dentro de uma order block, dentro de um grande bloco de ordens, tá? Isso aqui chama order block. Para você que gosta de SMC, Smart Money Concept, isso aqui é uma grande order block. Quando o mercado ele trabalha dentro desse retângulo, dentro desse caixote, ele violina bastante. Você acha que é para venda, ele vira para compra, compra, venda, venda, compra. Então ele fica bastante instável, tá? Geralmente, dentro desse gigantesco bloco de ordens, você já viu que desde a tarde de ontem, um verdadeiro marasmo, uma lateralidade, aqui no meio é bem chato de operar. Ele engana muito, dá muito stop operar aqui no meio. Beleza? Toma bastante cuidado. Fechou? Se ele continuar nos próximos minutos trabalhando dentro desse bloco de ordens, aí você vai para o dólar. Não tem muita coisa para fazer. Aqui no meio são entradas mais especulativas, não são entradas mais de feeling, não são entradas de técnica, tá? Um pouco mais abaixo, nós temos aqui a barra de número 59. Então, o mercado desceu na barra 59, subiu e não voltou mais para a barra 59. Se eu fizer um Fibonacci na barra 59, eu posso marcar os 50% desta barra, que é a região dos 159.900. Aqui eu tenho o operacional do professor Kita, exatamente aqui. Eu tenho uma estrutura de compra nos 159.900. O stop ficando um pouco abaixo desse fundo. Então, o que pode acontecer? Pode ser que o mercado desça, ele venha capturar liquidez, tá? Por quê? A galera que está comprada aqui, a galera que comprou na média de 20, na VWAP, na média de 9, a galera está com stop nesse fundo. Então, pô, você veio aqui e comprou nesse miolo aqui. Onde a galera costuma colocar o stop? Abaixo do fundo anterior. Então, o stop de todo mundo que está comprado está aqui. Então, o que que o banco vai querer fazer? Ele vai querer fazer uma varredura. Então, ele vai vir aqui, provavelmente vai pegar o stop de toda a galera que está aqui na parte de baixo. Provavelmente ele pode montar uma posição de compra aqui embaixo e aí sim ele subir. Então, ele vai fazer uma varredura, chama varredura de liquidez, isso daqui. Então, todo mundo que compra nesse miolo vai colocar o stop embaixo aqui do 92, 97, 108 ou abaixo do 71. Aí o que que ele faz? Ele desce, estopa todo mundo que está aqui embaixo, captura a liquidez para subir. Por isso que é perigoso operar aqui no meio. Então o banco estopa todo mundo para voltar a subir. Tá? Por isso que você está vendo que a barrinha de número 2 está fazendo essa sombra. Então ele veio aqui, pegou o stop da galera, pode ser que ele consolide para voltar a subir. Se alguém está com stop um pouco mais abaixo aqui, isso aqui provavelmente vai continuar caindo para capturar liquidez aqui embaixo e voltar a subir. Então eu tenho uma compra aqui embaixo, abaixo do bloco de ordens, no 159.900. Ok? Quando a gente coloca o IFR, o índice de força relativa, a gente percebe que o IFR ele está trabalhando no 33, tá? 33. Ou seja, o índice ele ainda não está barato. Ele só passa a se tornar barato se ele trabalhar abaixo da região dos 20. Então, o que que você pode conferir? Se daqui a pouquinho aqui aparecer um martelo, um engolfo de alta, um harami de alta, um fundo duplo, um okoi, uma cunha de alta, uma bandeira de alta, algum padrão de compra nessa região, e você perceber que o IFR está trabalhando abaixo dos 20, provavelmente você vai pegar um grande movimento de compra. Se isso não acontecer, provavelmente ele vai continuar caindo. A estratégia do professor Kita não há necessidade de você olhar o IFR. O IFR é uma outra estratégia, tá? Então, por aqui, eu aguardaria o mercado descer até os 159.900, uma região de compra, tá? Para ver se ele consegue capturar liquidez para voltar a subir, visto que o mercado encontra-se no modo expansão. Ou aguardar um padrão de compra dentro desse bloco de ordens, o IFR trabalhar abaixo da região dos 20
compra para subir. Seria basicamente isso, galera, tá? Desde ontem, o mercado trabalhando dentro desse caixote, né? Olha essa lateralidade muito forte. Então, ele tem que sair desse caixote para o preço andar, tá? Então, é basicamente isso. Ou uma venda na 200, ou um padrão de compra com confirmação de FR, ou setup do Kita lá na parte de baixo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no dólar. Bora lá? Eu começo aqui no índice porque eu acho que a maioria deve operar índice, tá? E a minoria deve operar dólar. Então, vamos para o dólar, a gente vai intercalando, tá? Então, bora lá. O que que a gente tem aqui no dólar? Então, o dólar, ele amanheceu e fechou entre médios. Então, os professores da Bolsa, a gente considera isso como um mercado burro, porque no curto prazo é venda, preço médio do institucional é flat e no longo prazo é compra. Então aqui dá muita instabilidade, tá? Por ter essa instabilidade, eu tenho uma compra de risco na 200. Pode ser que o mercado ainda venha buscar esse movimento aqui para subir. Então tem essa compra aqui na 200. Um pouco mais acima, eu também tenho um grande bloco de ordens que foi feito, né, na tarde de ontem, muito parecido com o índice. Então você vê que na tarde de ontem o mercado está trabalhando dentro desse caixote. Então isso aqui também é uma gigantesca order block. Quando o mercado ele entra numa order block, ele está entrando numa grande consolidação. Então toma muito cuidado para sair vendendo aqui, vender na 9, vender na 20, tá? A galera que vende aqui tá com stop aqui em cima, tá? No topo anterior. Então pode ser que o dólar ainda suba, capture liquidez lá em cima, estopa toda essa galera que está com stop aqui nesse topo para voltar a cair por bloco de ordens, tá? Como eu tenho esse bloco de ordens bem montado, tá bem montado mesmo, eu acho que o dólar pode continuar subindo, fazer uma varredura aqui em cima, pegar o stop de toda a galera, descer, armar um movimento de compra e estourar para cima de novo, tá? Pensando nisso, eu venho num gráfico de 60 minutos, jogo o gráfico aqui um pouco para trás, tá? E eu faço um negócio interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu deixar esse bloco de ordens aqui para não te confundir, tá? Vamos lá. A gente teve aqui uma quebra de estrutura nos 60 minutos, né? Então o mercado ontem ele rompeu esse topo triplo com potencial de subida, tá? Mas o ponto-chave é o seguinte: um pouco antes aqui, o mercado deixou um movimento interessante que eu quero aqui compartilhar com vocês, ó. Eu até vou tirar as médias, que com as médias às vezes a gente não consegue enxergar direito. Deixa eu colocar aqui, ó. Ver se eu tenho um gráfico aqui, ó. Então o dólar, ele está dentro de um grande canal de alta, tá vendo, ó? Um grande canal de alta nessa movimentação. Consegue perceber? Um grande canal de alta aqui, ó. Consegue perceber? Então, é muito provável que o mercado de dólar suba, capture liquidez aqui em cima, desça, captura liquidez para continuar subindo até os alvos de FIBO que a gente traçou no começo do Morning Call. Geralmente, quando eu tenho essa estrutura de canal de alta, né, eu costumo colocar uma venda um pouquinho aqui em cima, eu coloco de uma região de bola, geralmente. Então, aqui, ó, a região dos R$ 5,55 e zero, que seria a região dos 50, costuma ser um ponto de frenagem. Então, o 5,55 costuma ser uma região de venda. Então, geralmente os bancos jogam o preço para cima, monta a posição de venda, realiza um grande lucro para continuar subindo. Então, como o stop da galera do order block está aqui em cima, pode ser que ele vai lá, captura a liquidez, estopa toda a galera, vende no 55,550 e faz um grande movimento para baixo. Isso é o que eu costumo fazer, tá? Beleza? Eu acho que pode ser aí interessante, tá bom?
Olhando o IFR, o dólar está no 52, ou seja, o dólar está no preço. Ele não está nem caro nem barato, então ele tem margem para correr, tá? Então, basicamente, o dólar, eu vejo uma venda lá em cima, lá no topo, 5,550, stop curto, 5 pontinhos para um grande fechamento de gap. Aqui no meio, você está dentro de um bloco de ordens. É bem chato operar isso aqui. Bem chato mesmo. Eu não vejo nada. Se o mercado descer, uma compra na 200 para pegar um grande movimento até o 5,550. Seria basicamente isso, galera.